Muito bem-vindos ao Visão Liberal. Aqui é o lugar onde um liberal raiz analisa os acontecimentos do Brasil e do mundo. E o acontecimento de hoje que nós vamos avaliar é o intervencionismo da União Europeia no preço do petróleo. É o famoso me engana que eu gosto, porque a Europa está sofrendo aí com escassez de petróleo por conta da guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Então fez ali sanções, só que agora eles resolveram voltar a comprar petróleo da Rússia, desde que seja limitado a um preço máximo de $60, bem abaixo da cotação de mercado. Agora, por que é o me engana que eu gosto? Eu vou mostrar isso daqui nos gráficos para vocês. E o ponto que a gente vai analisar aqui sobre a ótica liberal é de que as intervenções governamentais, elas apenas iludem de que vão resolver alguma situação. Mas não adianta que o mercado sempre se ajusta e dá um jeito e depois a coisa acaba ficando pior. Então eu vou mostrar isso daqui através de gráficos para ficar bem claro para todo mundo. E eu quero deixar uma citação aqui de Ayn Rand, onde ela diz que você pode ignorar os fatos, mas você jamais conseguirá ignorar as consequências de ter ignorado os fatos. Então, para quem está chegando agora, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte esse conteúdo, já para agora, deixa o seu like, compartilha com os amigos. E se ainda não é inscrito no canal, considere inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. Então, vamos para a notícia. Então, a manchete que nós temos aqui é: Europa fixa preço máximo do crude russo, que é o petróleo europeu, a $60 por barril. O que está acontecendo aqui? A Europa tinha colocado sanções sobre o petróleo e o gás russo, né, por conta da guerra, só que o tempo está passando, o inverno chegou e os preços da energia aqui na Europa estão absurdos, e aí eles resolveram falar assim, tudo bem, nós vamos comprar o petróleo, mas nós vamos penalizar a Rússia. Então o petróleo está sendo cotado a $85 agora, nós vamos pagar só $60. Nossa senhora, que penalização, né? E eu vou mostrar para vocês no gráfico como isso daí não é penalização nenhuma. Então isso daqui, guardadas as devidas proporções, é mais parecido com o que a Carmen Lúcia, lá do Supremo Tribunal Federal, fez durante as eleições, onde ela falou assim, olha, censura é inconstitucional, mas eu vou abrir uma exceção e eu vou votar a favor da censura, mas olha, é só durante esse tempo, eu estou avisando aqui que é só durante esse tempo, viu? É inconstitucional, mas eu vou votar. Então assim, essas coisas a gente tem que rir porque deveria chorar, né? Então, vamos ver nos gráficos como é que está o preço do petróleo para ver se esses $60 é uma coisa realmente ruim ou bom para a Rússia. Olha, turma, coloquei aqui o gráfico mensal do petróleo, negociado aqui na Europa, né, em Londres, e olha só que interessante que nós temos aqui. Neste momento, o petróleo está fazendo uma correção e ele está sendo negociado aqui a $85 o barril. Agora, quando a gente coloca aqui, esse daqui é o gráfico mensal, a gente coloca aqui, desde lá dos anos 2000, quando nós tivemos a crise do .com, esse petróleo estava sendo cotado aqui mais ou menos a uns $20, né? Esse daqui é o fundo desse momento. E aí nós tivemos, depois da crise.com, nós tivemos um rally, onde a economia andou pra caramba, fomos até a bolha do imobiliário em 2008, né? A crise do subprime. Então, esse petróleo que estava cotado aqui a $20, ele chegou a ser cotado aqui no pico a $180 o barril. Perdão, $150, o liberal aqui está ficando ceguinho, vocês têm que dar um desconto. E aí depois, o que aconteceu? Durante a crise, obviamente, o mercado teve uma recessão e ele voltou aqui de novo para a faixa dos $30, né? As coisas foram melhorando e ele volta aqui de novo para a faixa dos $120, né? Depois faz uma correção aqui a hora que os Estados Unidos começam a apertar os juros, né, dar uma segurada na economia, e ele vai nessa volatilidade aqui até o Covid. Quando chegou no Covid, não sei se vocês lembram, teve um dia em que o petróleo foi cotado a preço negativo, né? Mas foi, aqui nem aparece no gráfico, né, mas teve negociações aí até menos $40 e tudo mais. Isso é uma peculiaridade aqui que não vem ao caso. E aí, depois do Covid, a economia retomou com os estímulos e tudo mais, e ele voltou novamente, ele voltou aqui para o patamar dos $100, $95 mais ou menos. E aí, quando chegou aqui a guerra
a Rússia declarou guerra à Ucrânia, né, fez a invasão, então vamos colocar aqui mais detalhes, a gente teve aqui esse rompimento. Então foi aqui, ó, ele estava aqui neste topo pré-Covid, né, e ele fez esse rompimento e voltou aqui de novo para a faixa dos $140, né. E agora as coisas estão mais ou menos entrando nos eixos, né, e ele voltou aqui a ser negociado por $85. Então, o que a União Europeia está falando é que vai pagar $60 no barril do petróleo. Então, o que eu tenho a dizer a respeito disso? Aonde está aqui os $60? $60 é isso daqui, ó. Esta faixa aqui, ó, aonde o preço esteve por muito tempo. E não tem problema nenhum, se a gente tiver uma recessão no próximo ano, desse petróleo voltar aqui para os $60. Então, assim, não é nenhum absurdo pagar $60 e não é ruim para a Rússia. A Rússia vai continuar vendendo porque a China e a Índia não declararam que vão entrar nesse acordo. Então, eles vão continuar comprando o petróleo russo e muito desse petróleo está sendo comprado e pago em ouro, para não ter que pagar em dólar, né, e fugir das sanções aí do dólar. Então, não é sanção nenhuma isso daí, não é penalidade nenhuma para a Rússia esse negócio. É o famoso me engana que eu gosto. Agora, falando ainda em gráfico, eu queria mostrar sobre a intervenção governamental, o como ela não resolve problema nenhum da sociedade, porque a sociedade ela funciona com a dinâmica própria. Então a gente vê aqui, olha, nos últimos 20 anos, qual que é a direção do preço do petróleo aqui? Não importa se você está aqui no topo de 140, se você está 90, se você está 60, a direção é para cima. Por que o petróleo custa cada vez mais caro? Simplesmente porque o mundo consome cada vez mais energia. E aí eu vou mostrar para vocês um gráfico que é aquela história que eu falei, que você pode negar a realidade, mas você não pode negar as consequências. E eu vou mostrar aqui o gráfico da matriz energética. Eu adoro esse gráfico porque ele realmente é muito ilustrativo. O que acontece? Isso daqui é a matriz energética por tipo de energia gerada, né? E ele é avaliado em terawatts-hora. O que a gente vê aqui, que muita gente não sabe, e esse é um grande engano que os ambientalistas têm, de achar que as novas soluções hídricas, de energia eólica, de energia solar, vão substituir o petróleo. Eu tenho uma má notícia, isso não vai acontecer, e eu falo isso baseado nesse gráfico aqui. O que acontece? O mundo cada vez precisa de mais energia. Então, a gente tem aqui, olha, esse gráfico vem desde 1800 até 2017, a informação mais recente que a gente tem. E essa faixa aqui embaixo é biomassa tradicional. Sabe o que é biomassa tradicional? É lenha. A população continua usando lenha até hoje para aquecer as suas casas e para cozinhar. Não tem jeito, isso daqui, apesar de você ter todas essas outras opções, isso daqui continua no mesmo patamar. Então, o que aconteceu? A lenha continua sendo usada até hoje. Aí, nos anos depois da Revolução Industrial, aqui, né, no século XIX, a gente teve a introdução do carvão, o carvão. E o que aconteceu com o carvão? Ele só subiu até hoje. A gente está fazendo um picozinho aqui, mas agora, com essa crise que a gente está tendo da guerra da Rússia, esse negócio vai fazer um pivô de alta, porque está sendo usado muito carvão para compensar aí o gás natural e o petróleo. E aí, em cima desse carvão, você adiciona o quê? Você adiciona o petróleo, porque o petróleo ele começou a se desenvolver a exploração aqui em 1900 e pouco, né? E aí foi crescendo, e a gente chega aqui nesse patamar que a gente está agora. Então, olha, ainda são as duas maiores fontes de energia do planeta, são o petróleo e o carvão. E aí depois vem aqui o gás natural, que também é um derivado do petróleo também, né? E não deixa de ser, é mais limpo do que o petróleo, mas não é totalmente limpo quanto as outras energias chamadas renováveis, né? E aí a gente tem essa parcelinha aqui pequena que é dividida entre nuclear, solar, vento, hidráulica e tudo mais. Então, o que eu estou dizendo aqui? Não adianta ficar com essa coisinha de que vamos fazer sanção contra a Rússia, vamos pagar mais barato. Isso daqui é inevitável. O mundo precisa de petróleo, o mundo precisa de energia. E sobre a visão do liberal raiz, eu vou falar para vocês agora. Os governos,
eles só atrapalham o mercado e a vida da população. Tem muita gente que acredita que o governo está aí para resolver os problemas da população, para ajudar o povo. Mas, na verdade, todos os governos são extremamente ineficientes. Então, eu pergunto para você, principalmente para você brasileiro, consiga me citar uma única coisa que o governo brasileiro faz bem. Se você conseguir me citar e colocar aqui nos comentários, uma única coisa que o governo brasileiro faz bem, fala assim, olha, putz, o governo brasileiro é benchmark e não existe ninguém no mercado que faz isso daqui melhor. Então você pode falar sobre segurança, sobre ensino, educação, sobre saúde, sobre todos os serviços que o governo presta para você, ou até os serviços burocráticos, né? Se você conseguir me citar alguma coisa que o governo brasileiro faz bem, eu vou entrar na discussão, no debate, e vou acreditar. Agora, mesmo fora, mesmo nos países desenvolvidos, os governos são extremamente ineficientes. E a iniciativa privada é sempre mais eficiente do que o governo. Então, o que acontece? Qual que é a visão do liberal raiz? Se você vai ter que contribuir para a sociedade de alguma forma, ou seja, você vai pegar o seu recurso, o seu dinheiro que você ganhou e vai colocar em algum serviço. Você prefere colocar num serviço privado, extremamente eficiente, que vai te entregar um resultado, e se ele não te entregar, você muda para outro? Ou você prefere dar isso na mão do governo, que vai ser extremamente ineficiente, vai gastar mal o dinheiro e vai te prestar um péssimo serviço? Então, o liberal, ele não é um libertário. Ele não acha que não deveria ter governo. Não, a gente acha que deve ter governo. Por quê? Porque a gente precisa organizar a sociedade e a gente precisa ter leis. Então tem que ter algum tipo de governo. Mas o governo tem que ser limitado ao mínimo possível. Porque tudo que o governo faz é ineficiente e é ruim para a população. E toda vez que o governo interfere no livre mercado, ele acaba causando distorções que acabam prejudicando todo mundo. Então, eu moro aqui em Portugal e o preço da energia subiu de uma forma estratosférica e tem muita gente que está passando frio porque não tem dinheiro. E vai ter gente que vai morrer de frio nesse inverno porque não tem dinheiro para pagar a conta de energia. Ou então vai queimar a lenha dentro de casa porque não tem condição de pagar a conta de energia. E por que isso está acontecendo? Por causa de intervencionismo governamental. Você pode falar, mas é por uma boa causa. Sempre é por uma boa causa. Nesse caso aqui é a causa da sanção da Rússia. Só que a gente está vendo que a sanção da Rússia já não está funcionando muito porque já vão voltar a comprar petróleo da Rússia. Então, assim, é o famoso me engana que eu gosto. Por isso que eu digo que sempre que você puder se livrar de uma intervenção governamental, a sociedade vai ser privilegiada. Então, se você ficou até aqui e curtiu esse conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe o seu like, compartilha com os amigos, se não é inscrito no canal, considere inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. Deixe seu comentário, valeu, um abraço.